Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz porque hoje é o nosso quarto dia da nossa terça-feira parental e eu tomei essa atitude de montar essa série parental para você, porque assim, muitas pessoas durante esse período, esse processo da pandemia, têm tido muitas dúvidas, né? Muitas questões apareceram aí. Antes já apareciam, mas assim, de uma hora para outra, nós tivemos que mudar hábitos, nós tivemos que ter algumas mudanças de atitude. E para que nós possamos viver um relacionamento de qualidade, eu, Carolina Oliveira, psicopedagoga, coach de mães ou educadora parental, eu vim aqui. Nada como assim, nada melhor, nada mais prazeroso do que trabalhar com famílias. Eu digo isso porque assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu acredito num relacionamento com qualidade, num relacionamento baseado em amor, valores, missão e propósito. E eu quero ajudar você. E neste dia de hoje, eu estou no quarto dia da nossa série e a parte 2 do tema. Meu filho cresceu, e agora? Eu vou dar um tempinho para você curtir meu canal, para você tocar o sininho e você não perder nada, nenhum momento. Se você perdeu os vídeos anteriores, corre lá e assista, porque assim, um vídeo é a continuação do outro e você vai ter certeza que vai acrescentar muito na sua vida, ok? Então vamos lá, vou esperar um pouquinho. Isso, muito bem. Apertou o sininho? Muito bem, então vamos lá. E hoje, como eu falei, é a segunda parte da série Terça Parental, e o tema é Meu Filho Cresceu e Agora? E já que nós estamos falando de crescimento, eu não podia deixar de fora de falar outra vez sobre os ciclos, na verdade, porque assim, o ciclo da vida, ele, nós estamos em constante mudanças, não é? Então, assim, nós somos filhos, eu vou falar de nós como filhos primeiramente. E como filhos, nós temos as nossas necessidades, os nossos desafios de crescimento. Depois nós vamos passando pela, quando você é uma mãe, no caso de ser uma mãe, né? Você cria família, você cresce, você cria família, você engravida, você gera um ser maravilhoso dentro de você, que é uma vida, e esse ser vai aos poucos te transformando. E ele vai te sinalizando que ele também tem as próprias vontades, ele também tem as suas próprias procuras, e ele também tem suas próprias necessidades de acordo com aquilo que ele vai passando. Olha só, é aquilo que eu falei, a pessoa quando cresce, constitui família, ela engravida, e aí os filhos vão passando por cada fase, de 0 a 2 anos, de 3 a 6, de 7 a 12, de 13 a 18, de 19 a 25 e de mais de 25. E muitas das vezes você vai perceber que aquela criança que gostava, vamos supor, de Lego, ela não vai mais gostar de Lego. Ela vai gostar de outras coisas. E tudo isso tem a ver sobre aquilo que nos cerca, sobre as influências que temos ao redor. Então, haverão dias e momentos em que o bairro em que você mora vai influenciar, haverão momentos em que as amizades momentâneas daquela criança vai influenciar, que a questão cultural, quem é essa criança, quem são vocês dentro, né, dessa constituição de família, tudo isso influencia a instituição religiosa que você faz parte, que vocês frequentam, e também a questão social. Quem é essa criança? Quem é essa história? Quem é essa vida? E quem é esse ser? E tudo isso vai sendo constituído com o decorrer do tempo. E aí, quando eu fiz a chamada para esse vídeo a primeira vez, eu coloquei exatamente essa chamada, estilos parentais. E aí eu perguntei assim, qual é o seu estilo, você sabe? E eu quis trazer isso porque, assim, exatamente porque cada momento é um momento diferente, e você que é mãe, que é pai, você sabe disso.
De uma hora para outra, aquela criança já muda de fase e já não gosta mais daquilo que ela gostava, e ela começa a mudar de ideias, ela começa a mudar algumas posturas. O que acontece? É justamente nesse momento de mudança de ciclo que começam a aparecer, às vezes, algumas crises de relacionamento. É justamente nesse momento de mudança de ciclo, às vezes, que é um pouco mais difícil de lidar com algumas situações. E os estilos parentais nos ajudam muito. Eles nos ajudam a simplesmente você trabalhar questões de valores em nossos filhos, entendeu? Então, assim, nós vamos ver agora um pouquinho dessa situação, o que é cada estilo, como que cada estilo pode influenciar na vida dos nossos filhos, ok? Então, vamos lá. Aqui em estilos parentais temos o negligente, o permissivo, o autoritário e o participativo. E aí eu trago uma frase de Skinner, porque como eu disse antes, a parentalidade é uma ciência, é um ramo da ciência do comportamento, né? E ela, através dessa ciência, é possível você trazer qualidade de vida e harmonia para o lar. Então, assim, como é lindo você saber que uma ciência prova o poder do vínculo, o poder do comportamento através das situações, através daquilo que nos agrada, através da consequência, né? E aí eu trouxe essa frase de Skinner, que é uma frase, na verdade, de Aba, né? Que faz parte da minha formação, que é assim: os homens agem sobre o mundo, modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. O que eu quis dizer com esta frase de Skinner, na verdade? Eu quis dizer, e isso é referente à aba, mas não tem como não juntar uma ciência a outra, a aba é a parentalidade. É que todos nós nos comportamos, e eu acho que eu já falei isso em outro momento, todos nós nos movemos de acordo com os nossos interesses. Então, todo comportamento nosso tem uma função. Ou uma função tangível, de adquirir algo, ou uma função de um reforço social, de uma atenção, ou muitas vezes também uma função de fugir de uma situação, né? E quando eu olho essa frase de Skinner, fica muito claro que assim, acontece, vamos supor, eu quero algo, eu preciso me comportar para adquirir algo, e de repente aquele algo acontece por um comportamento que eu fiz, e eu consegui aquilo. Então, na minha cabeça, as minhas redes neuronais entendem que aquele comportamento é o certo, né? E muitas vezes acontece de um comportamento de uma criança ser inadequado com o foco de atenção. E se aquela criança apresentar aquele comportamento inadequado, e eu acho que eu já dei esse exemplo, se tiverem um casal conversando e a criança, vamos supor, pega algo de vidro e taca no chão, ela vai ter a atenção. Então, o que ela compreende? Que se ela tiver um comportamento inadequado, este é o caminho para ela ter aquela atenção que ela precisa. Então, quando eu ouço essa frase de Skinner, é uma confirmação de que todos nós nos movemos de acordo com os nossos interesses. E de acordo com esse resultado, a gente entende que aquilo é o certo, né? E nós vamos começar, porque cada um de nós, como dito anteriormente, temos a nossa história, temos a nossa cultura, temos as nossas crenças. Então, assim, cada um de nós temos tudo isso que fez com que nós fôssemos o que somos hoje, né? A nossa história, os nossos valores, tudo aquilo que acreditamos, né? E eu vou começar falando do perfil autoritário, como que é essa questão do perfil autoritário e o que ele traz, quais são as consequências dele, ok? Então vamos lá. O perfil autoritário, ele é adotado em um alto nível de exigência e controle em relação aos filhos. A educação é baseada pela disciplina severa, muitas vezes utilizando até mesmo punição, e estabelece relações hierarquizadas, onde o diálogo participativo do filho é pouco ou não existe. E o resultado disso, ou seja, do autoritário e também da punição,
São filhos com desempenho escolar por medo dos pais, geralmente, eles se esforçam na escola. Indivíduos submissos com baixas habilidades sociais, baixa autoestima, ansiedade e estresse. Então, na verdade, o que acontece? Um perfil autoritário, ele precisa estar no controle o tempo todo. Ele não permite o diálogo entre o filho e o pai, ele usa de muita severidade nos tratos, né? E aí eu uso até uma palavra que se chama coação. Ele meio que trabalha com essa questão da coação. Então, ele não permite. E isso daí traz assim, uma questão que eu costumo trazer, que nós vimos muito em Abba também, que é a questão da punição. Aquela criança, ela age, ela pode até melhorar o comportamento, às vezes, quando existe algo inadequado, mas ela melhora o comportamento frente ao agente punidor. Só que, assim, por trás daquela criança existe medo, insegurança, existe submissão, e aí ela perde uma habilidade, não porque ela perde uma habilidade, mas essa habilidade social dela é muito baixa. Então, é uma criança que vai ter dificuldade de questionar alguma coisa, ela vai ter dificuldade em algumas questões sociais, né? Sem contar que, assim, em virtude de tudo isso, ela vai ter uma baixa autoestima. Sem contar também com essa questão dessa pressão, né, desta grande pressão, isso causa ansiedade e estresse também, ok? Então vamos lá. No estilo permissivo, existe a tendência de agir de maneira muito liberal. Então, assim, o que acontece? São aquelas pessoas, aqueles pais, que têm dificuldade de estabelecer regras e deixa, assim, a criança num excesso de liberdade, de flexibilidade. E o resultado disso tudo é o seguinte: essa criança, ela interage com os outros com muita facilidade. Porém, ela tem muita dificuldade em lidar com as suas próprias frustrações. Então, ela tem um hábito de apegos a bens materiais e tem um baixo desempenho na escola, baixo desempenho nos estudos. Ok, vamos ver mais um estilo? Vamos lá. Tem o negligente. O negligente é um estilo parental em que se refere aos pais que acabam não se envolvendo tanto com os papéis. E aí eu peguei até uma citação aqui de Jacobi, e eu vou ler para vocês. Diz assim: estilo parental negligente. Refere-se aos que não se envolvem com seus papéis de pais e ao longo prazo. E os componentes do papel parental tendem a diminuir cada vez mais, às vezes a desaparecer, até restar uma mínima relação funcional entre pais e filhos. E aí eu coloquei embaixo algumas outras coisas que diz assim: não há definição de regras claras para a criança, o que significa provavelmente que ela apresentará comportamentos inadequados com mais frequência. Lembra que eu falei aquela criança que acaba tendo um comportamento inadequado pela questão da função da atenção? Pois é, aqui nós estamos vendo isso. Sendo assim, os resultados são baixo desempenho acadêmico, baixas habilidades sociais, ou seja, ela tem dificuldade em lidar com o outro, e um futuro comportamento antissocial. Então, muitas vezes, quando a gente fala do negligente, eu sei que nós estamos em constante correria, né, nós como pais, mas, assim, geralmente ele toma essa distância muito grande. Não acredito que seja proposital, às vezes as coisas nos sugam de uma maneira, né, que não se dá conta. Só que, assim, muitas vezes, esse afastamento, essa questão de deixar muito por conta da criança ocasiona tudo isso. Os pais acabam perdendo essas rédeas, acabam não deixando as regras muito bem definidas, acaba deixando tudo muito à vontade. E essa criança cresce sem essa base, sem essa estrutura mais sólida, que é tão importante durante o desenvolvimento dela, ok? Agora nós vamos ver a importância, né? E o que são esses pais que trabalham com essa questão participativa, ok? Então vamos lá. Esses pais, eles conseguem adequar a sua atitude à especificidade de cada criança. O que é isso? Eles conseguem se adequar
A questão, eles conseguem compreender a criança no momento de vida ou no ciclo de vida que ela está vivenciando e o que é que ela precisa. Então, o que que acontece? Esse estilo, ele proporciona um ambiente funcional. O que é um ambiente funcional? Onde cada indivíduo tem o seu papel. E dentro desse, quando eu falo assim, funcional e participativo, é que todos participam do funcionamento da casa, né? Já que todos convivem, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? O primeiro vídeo dizia do quê? De comunicação, falava da importância de todos se sentirem pertencentes. Então, assim, o pai participativo, ele participa da vida do filho, ele traz essa questão do pertencimento e ele mantém um diálogo. Então, através de todas essas questões, o que que ele insere na vida do filho dele? O que que ele permite na vida do filho dele? Ele permite que o filho dele cresça com valores e com propósito. Ele consegue entender algumas situações muito bem, através disso muito bem definido, dessa estrutura sólida de família, de valores e de propósito. E aí os benefícios são esses daqui, olha só. Essa criança consegue... aqui diz assim, vou ler exatamente como está aqui. Essas crianças definem-se e são classificadas como mais competentes em todos os outros níveis. Ou seja, ela tem uma boa autoestima, ela lida muito bem com as questões sociais, ou seja, ela lida muito bem com o outro, elas são otimistas, ou seja, elas acreditam nas possibilidades, e elas também possuem um bom desempenho acadêmico. Elas possuem também resiliência, que é a capacidade de você se reinventar no momento da aflição, no momento da dificuldade ou da privação. Então, quais são os ganhos que temos quando nós participamos da vida dos nossos filhos, né? Ali tinha uma parte que falava da comunicação afetiva, falava também dessa questão da positividade. Só que, assim, além de tudo isso, além de ter uma questão funcional em casa, além de ter uma comunicação afetiva, além de você demonstrar o quanto você acredita no seu filho, tem uma questão também onde as regras são claras. Ah, então você vai só deixar ele livre? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você coloca um funcionamento adequado para o lar, onde todos se sentem parte de algo, onde todos os membros se sentem importantes, vocês conversam muito claras as regras, e fica muito claro. Então, assim, essa criança vai entender muito bem quais são os valores e os propósitos, ela vai saber argumentar quando ela estiver em sociedade, quando ela crescer, ela vai saber se virar muito bem nas situações, né? Então, assim, isso favorece as habilidades futuras, e momentâneas também, porque essa criança, ela vai sempre dar um jeito de, daquele momento ruim, chegar em um momento bom, enxergar as coisas de uma outra maneira, não é? E aí eu tenho um outro slide para passar para vocês, que é o seguinte. Eu tenho dito para vocês que essa série eu ia aproveitar e falar um pouco sobre as 5 linguagens do amor, e a linguagem de hoje é a 4ª linguagem. E eu escolhi o quadro de incentivos, porque a linguagem do amor hoje é presentes. E como eu falei, nós estamos nessa questão, né, de quarentena, tudo, e eu falei de desenvolvimento, eu falei de necessidades, e falei do estilo parental de todos, de todos os existentes, perdão. E muitas vezes, durante o estilo parental, durante toda essa loucura que é a nossa vida, às vezes essas crianças são beneficiadas em excesso, e fazer isso acaba fazendo com que as crianças não entendam o valor das coisas, né? E assim, todos nós temos 5 linguagens do amor. O toque físico, o serviço, o tempo de qualidade, o presente, né? E a questão do verbalizar. Então, assim, o que que acontece? Afirmação, perdão. E eu trago o presente hoje porque, assim, não é porque a linguagem do seu filho, uma que ele goste muito, seja presente, porque todos nós gostamos de ser presenteados, que você vai demonstrar seu amor presenteando o tempo todo, não é isso. Mas você vai ensiná-lo a entender que, assim, é necessário algumas atitudes para que ele possa ganhar algumas coisas, né? E aí esse quadro de incentivo, eu não sei se dá para enxergar direito, eu vou ampliar aqui. Ele mostra aqui do lado, acho que ficou pequeno, ele mostra aqui do lado o que é que a criança precisa fazer, quais atividades a criança precisa fazer,
quais os dias da semana que ela precisa fazer, lembra que eu falei, as regras muito bem claras, e muito bem, assim, claras e visuais, né, para que eles possam compreender. E de acordo com os pontos que ele tem, ele vai alcançar algo que ele goste muito, né? Ele vai alcançar. Tem gente que faz por semana, tem gente que faz por mês, cada um faz de uma maneira. Então, assim, você consegue mensurar com a criança, você coloca algo que a criança vai se sentir responsável em ser responsável por aquilo, ela vai se sentir importante daquele papel, vai se sentir incumbida, era isso que eu queria falar, de poder executar aquilo e saber quando ela vai ganhar. Sendo assim, você acaba trabalhando uma percepção de tempo com ela também. Então, você trabalha a frustração, você antecipa para ela, você trabalha também uma questão espacial, e isso é muito importante. Ela vai saber o que ela precisa, qual é a atitude que ela precisa ter para alcançar o que ela quer. Então, você está trabalhando com ela regras claras, que ela possa visualizar, diminuindo a ansiedade também. E ela vai se sentir muito importante, porque assim, ela vai se sentir responsável por algo, ok? E eu quero agradecer a sua atenção até aqui, mais uma vez, e terminar com outro slide, que diz assim: se você for pai ou mãe, reconheça que este é o seu chamado mais importante e o desafio mais recompensador. O que você faz, o que você diz e como você age a cada dia contribuem para moldar o mundo do que qualquer outro fator. Maria Wright Edelman, né? Então saiba que a sua missão mais preciosa é ser mãe, né? É formar um cidadão de bem, formar um cidadão baseado em valores, missão, propósito. E assim restaurar muito a questão do relacionamento entre vocês e trazer harmonia para o seu lar, ok? Mais uma vez eu quero agradecer, muito obrigada pela sua companhia até agora, que Deus te abençoe sempre, até semana que vem e até logo.